Nós estamos vendo matérias a respeito, já não é de hoje, sobre a possibilidade de, em função da baixa reserva hídrica, temos problemas de abastecimento, enfim, há toda uma outra questão diretamente envolvida, que é a consequência disso no preço da tarifa de energia elétrica, cada vez mais alto, e isso cada vez compromete mais. A gente está até percebendo entre os economistas a opinião deles, e que, na realidade, se você tem uma situação de restabelecimento da economia num pós-pandemia, e mesmo agora, isso tudo é preocupante, a questão da energia elétrica no contexto da economia, de modo que isso pode significar uma parada do crescimento, ou retroceder, até tão importante que é esse insumo no dia a dia das pessoas e das empresas também, né? E aos poucos vamos tentando entender isso melhor. E desta vez trazendo aqui ao programa o CEO da Maurício Moraes, diretor comercial, na verdade, da Esfera Energia. Essa empresa atua hoje em 20 estados do país, 130 grupos grandes empresariais, e gerencia mais de 300 unidades consumidoras no chamado Mercado Livre de Energia, sobre o qual o Dr. Paulo ontem falava aqui no nosso programa, inclusive, entre outras atribuições, para falar exatamente sobre essa situação, né, pontual aqui do setor de energia elétrica no nosso país. Maurício, pela sua gentileza de nos atender, muito obrigado e bom dia. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos os ouvintes, internautas, espectadores aí do rádio Jornal das Saudades, né? É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo um pouco sobre o mercado de energia, né, que está realmente sendo muito falado, né, e não menos importante neste momento também, né, onde a gente atravessa um momento bastante crítico aí com relação à crise hídrica do país, né, que afeta diretamente aí toda a sociedade. Para aqueles que vivenciaram aquele momento no 2000, mais ou menos, 2001, quando tivemos o apagão, e leigo como eu, né? Acho que todos deveriam perguntar agora a você: é algo similar àquilo ou mais grave o momento nesse setor, hein? Darcy, eu diria que a gente tem duas vertentes aí de análise. Se nós analisarmos única e exclusivamente a questão dos reservatórios, eu diria que é até mais grave. Mais grave. Nós temos hoje níveis de reservatórios assim, o pior dos últimos, né, até o ministro das Minas e Energias veio a público dizer recentemente, dos últimos 90 anos, né? Então, se olharmos exclusivamente para o nível dos reservatórios, a gente tem um momento extremamente crítico, pior do que aqueles que nós tivemos lá em 2001, quando ocorreu o apagão. Por outro lado, nós de lá para cá, né, nessas últimas 2 décadas, aí 20 anos aproximadamente, a gente teve uma melhora muito grande na infraestrutura do sistema. Hoje nós temos uma estrutura mais robusta, tanto de geração quanto de transmissão de energia. Então isso atenua um pouco essa crise, né? Mas ainda é extremamente alarmante, tá, Darcy? Ainda que com as novas alternativas acrescentadas aí ao longo dessas décadas, né? Se comparado ainda com aquele apagão lá do começo dos anos 2000? Perfeitamente, né? Lá atrás nós tínhamos muito pouco ou quase nada de geração de energias complementares, né? Que é o que nós chamamos hoje de energia eólica, energia solar, esse tipo de energia que hoje já tem uma representatividade, ainda que pequena, né? Cerca de 10, pouco mais de 10% da matriz energética do país, mas já tem a sua participação e é o que vem, né, ajudando a dar esse alívio aí na matriz geradora do país, né? A gente tem hoje, por exemplo, linhas de transmissões mais robustas que trazem energia lá do norte do país para o sudeste, que antes não tínhamos também. Então, isso também ajuda a equilibrar todo o sistema interligado nacional, que é o que nós chamamos, né? Você gera energia lá no extremo norte do país e consegue trazê-la aqui para o sudeste, coisa que antes também não era possível. Ô Maurício, tem agora que as pessoas estão ouvindo com mais frequência esse nome, Mercado Livre de Energia,
que é uma novidade para a grande maioria dos brasileiros, né? E a situação pontual, a situação ocasional agora, é que tem revelado está o mercado livre de energia. As pessoas conhecem outro mercado livre e tudo, mas desse de energia. O que, traduzido assim para todas as pessoas entenderem, o que é mercado livre de energia, afinal? Tá. O mercado livre, ele é um mercado onde, hoje, neste momento, apenas as empresas, né, indústrias, comércios de grande porte podem comprar energia, né? Hoje, por exemplo, na sua residência, você só tem a opção de contratar energia da distribuidora local que te atende. Tá. Eletro, CPFL, por exemplo. No caso da indústria, ela pode deixar de comprar essa energia da CPFL e contratar energia neste mercado livre. Então, aí você imagina só, você tem um mercado paralelo, né, onde vários players, várias empresas geram energia e comercializam energia por meio deste mercado livre. Sei. Então, o que isso acaba acontecendo? Você traz competitividade para aquelas empresas que têm essa opção de comprar energia no chamado mercado livre de energia. Ou seja, é uma outra alternativa para que os consumidores busquem energia mais barata. Nesse caso, isso aí é só para quem vende ou é uma bolsa para quem compra? Só compra ou também vende nesse mercado livre? É para os dois lados, tanto para tá. quem compra quanto para quem vende a energia. No nosso exemplo mais próximo, mais comum aqui do interior de São Paulo, por exemplo, região de Ribeirão Preto e tudo, nós vamos encontrar então, por exemplo, as usinas que produzem energia para si próprias e até onde sei também, elas vendem. Então é um exemplo muito, acho que o mais próximo nosso aqui é esse das usinas de açúcar e álcool, não é? Perfeitamente. Eu vou te trazer um exemplo que as usinas de grande, vamos dizer assim, de grande porte, ou até mesmo as de menor porte, elas podem tanto vender a sua energia através de leilões regulados pelo governo, né, onde ele faz uma venda de energia por 20, por 30 anos, e ele também pode deixar uma parcela da energia que ele gera para vender no mercado spot ou no mercado livre, tá? Então, ele tem essas duas opções de venda de energia hoje. Ok, agora junto disso tudo veio a campanha Quero Energia Barata, que pretende agora promover ao longo do ano ações para dar viabilidade a um projeto que tem como principal objetivo fazer com que todos os consumidores sejam livres para fazer a portabilidade da sua conta de luz. Nos moldes, por exemplo, da telefonia móvel, assim, a portabilidade desse jeito? Seria isso? Eu acho que é um bom ponto para a gente fazer essa analogia, sim, tá? O que acontece? Essa iniciativa, ela está sendo promovida, né, capitaneada pela Abracel, que é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, né, e já tem um projeto de lei tramitando, né, na Câmara. Ele já foi aprovado pelo Senado Federal, agora ele está na Câmara dos Deputados, para apreciação e posterior à aprovação. E qual que é o objetivo disso? É modernizar o setor, né, o setor elétrico desde o ponto de vista comercial quanto regulatório, com vistas à abertura desse chamado mercado, né? Por quê? Hoje, apenas os grandes consumidores podem acessar o mercado livre. Mas por que não os de menor ou de pequeno porte e até no nível da residência acessar esse mercado? Entendi. Então, esse movimento, ele trata justamente disso, né? Uma vez que nos países europeus, qualquer consumidor ele pode comprar energia de quem ele quiser, não necessariamente só da sua distribuidora que atende ali na sua região. Mesmo o consumidor comum. Mesmo consumidor comum. Mas aqui, como é que ficaria aqui nesse caso, Maurício? Nosso caso aqui é a CPFL, né? Aí eu quero comprar da Eletrobras, sei lá, de uma outra. No Rio acho que é Light, eu não me lembro mais. Light. Mas como é que eu vou fazer isso se a rede toda, quem é detentora é a empresa da minha região? Aí estão os pontos de desenvolvimento e modernização do sistema, tá, Darcio? O que acontece hoje no mercado livre que já existe? As empresas que participam deste mercado, elas pagam uma quantia da sua conta referente ao uso do sistema de transmissão e distribuição e uma outra quantia pela energia propriamente consumida, tá?
E quando a gente fala da portabilidade, você vai portar somente o fio de estrutura que chega até a sua residência permanecerá a mesma estrutura. A diferença é que você vai pagar para a CPFL, aí no seu caso, apenas a parte correspondente ao uso do fio. Na parte da energia, você vai comprar de quem você quem você puder, de quem você quiser, né? E isso, obviamente, trará para você uma condição de custo mais barato do que Mas você tem hoje. aí o povo já meio assim duvidoso e tal poderia dizer, mas aí, meu caro Maurício, elas farão combinação de preços, ainda que isso não fique deliberadamente claro, mas elas podem combinar preços e cartelizar esse preço. E aí? Eu acho que isso é impossível hoje no momento que nós já estamos, tá, Laércio? Pelo seguinte, você tem tanta opção de fornecimento de energia que isso é inviável, né? Hoje, para você ter uma ideia, nós já temos 300 empresas que comercializam energia no país. Só isso nem que é muito mais do que esse número. Isso você entra para um lado da competitividade, ou seja, oferta e demanda. Quem tiver a melhor condição, a melhor oferta, o melhor serviço é que vai sair na frente. O consumidor é que vai determinar a regra desse jogo, a partir desse mercado aberto. Tá? Então, esse movimento de querer energia barata tem muito a ver com isso. Primeiro, nós queremos um mercado onde todos possam acessá-lo, né? E tendo essa opção, o consumidor vai poder escolher. E forçar do A, B, C ou até Z. E forçar com isso, forçar o preço para baixo. Mas como o preço, o principal regulador de preço sempre foi oferta e procura, né? Sem dúvida. Se essa campanha abrangesse também uma conscientização da população, porque pelo menos na minha opinião, acho que a gente gasta muita energia. Todo mundo poderá certamente viver muito bem com menos consumo. E ao reduzir esse consumo, será que com isso a gente não estará dizendo, não estamos precisando tanto assim quanto vocês imaginam, vamos sentar e ver um preço melhor? A economia que todo cidadão brasileiro, se uma campanha nacional chegasse a esse ponto da redução do consumo, isso não seria um grande negociador de preço junto a essas empresas? Eu acho que contribui, Tadaé. Só que a gente está indo numa linha que cada vez mais as pessoas vão necessitar de energia nas suas residências, no seu dia a dia. Por mais que economize. Por mais que economize, né? Ontem eu até acompanhei um pouco do seu papo lá com o Paulo, né? Ele falava de algumas medidas de economia de energia e não economia de custo propriamente, né? E assim, por exemplo, quando a gente olha para o mercado de transportes, já existem leis que a partir de anos, sei lá, 2030, por exemplo, algumas empresas já não poderão fabricar mais carros, né, com motores a combustão. Já serão necessários motores elétricos. Isso já vai trazer para a nossa realidade um incremento de carga, né, de consumo de energia muito maior do que a gente tem hoje. Então, assim, por mais que a gente se esforce, que realmente eu acho que é um ponto bem relevante você economizar energia, buscar meios para reduzir esse consumo, mas ainda assim o movimento é para que a gente tenha um incremento de consumo consistente de agora em diante. Essa questão toda, essa campanha toda, esse desejo todo aí de portabilidade, principalmente, facilitada para todo e qualquer consumidor, não passa só por deliberações do Congresso Nacional, né? A gente sabe que aí serão necessárias sanções da Presidência da República, e daí a minha pergunta. Pelo que você nota, este governo federal, qual é a posição dele diante dessa possibilidade de que a energia tenha esse incremento, vamos dizer assim, do ponto de vista do interesse do consumidor na portabilidade? Eu acho que assim, existem alguns avanços necessários, entendimentos, até ajustes, né, nos textos que já foram propostos, né? Essa proposição, ela não é recente, ela começou, se eu não me engano, lá em 2016, houve aí uma atualização do projeto de lei, que hoje é o PL 414, então assim, já houve alguns ajustes para que fique mais alinhado à expectativa do atual governo, mas
ainda acho, tá, Daércio, que a parte mais relevante é o desejo da sociedade em querer isso aí. Mas aí Porque, quando a gente... Desculpa, porque eu tenho que encaixar essa informação bem no contexto que você está falando aí, depois você continua. Então você dizia assim, é importante que a sociedade queira. E aí eu vi aqui uma estatística do Ibope que diz assim, de uma pesquisa do Ibope, 84% das pessoas acreditam que a energia elétrica é muito cara. Quase unanimidade. Eu não sei por que 16% acha que não é caro, mas, enfim. Eles devem ter energia própria, energia solar, sei lá o quê, né? Mas tudo bem. Para 62% dos brasileiros, segundo o Ibope, o preço cairia da energia se houvesse livre escolha, que é sobre isso que estamos falando. E, para outra grande maioria, 80% gostariam de escolher o seu fornecedor de energia. Então veja que, não sei se do ponto de vista da mobilização da sociedade, mas do interesse manifestado na pesquisa do Ibope, está claro que o povo quer assim, né? com certeza. Porque é assim, é uma vantagem competitiva para todos, né? É viável, este mercado ele é factível, já está totalmente provado em outros mercados externos e até mesmo no Brasil para consumidores de grande porte. Por que não dar este acesso a toda a população? Basta que o sistema se modernize, que crie regras que fiquem mais claras, mais simples, desburocratizadas, para que cada pessoa tenha acesso livre a essa energia. E a vantagem de tudo isso, né, Daércio, é que você passa a ter mais previsibilidade no seu orçamento, ou seja, você sabe quanto que você vai gastar na energia do ano que vem, coisa que hoje você não sabe. Vai chegar no aniversário de reajuste da distribuidora e você vai receber na sua fatura, olha, tem mais 10%, por exemplo, de reajuste na minha conta. Você nem sabia disso, você não tem controle sobre isso hoje. E com este mercado livre você passa a ter, né, significativos custos. Você vai poder fomentar o mercado de geração de energia. Imagina só, o mercado vai crescer, o mercado livre, mais empresas vão querer gerar para entrar nesse mercado. Para vender, né? Para vender. Oi? Para vender. Para essa vender, energia comprada. você vai ter um aumento na matriz de geração, e essa matriz de geração, prioritariamente, a gente acaba falando de geração de energia solar ou eólica, o que é bom para o meio ambiente, você vai ter mais sustentabilidade, né? E você vai estimular mais a competitividade. Então, assim, é bom para quem consome, é bom para quem atua nesse mercado como um player gerador ou comercializador de energia, né? É bom para empresas de serviços que prestam serviços de inteligência de negócio. Então, acho que todo mundo ganha, né? É uma cadeia bem grande envolvida nesse processo todo. E nesses tempos de riscos de apagão e tudo, é bom até, essa previsibilidade a qual você se referia, é bom até para a gente ter uma certeza que amanhã, se não chover regularmente, por exemplo, você vai ter outras formas de energia dos vendedores, né, uma estabilidade de abastecimento que hoje nós não temos. Perfeitamente, Décio, né? Se a gente fizer olhar para o nível do reservatório, por exemplo, da região sudeste, que são várias bacias, né, de reservatório. Em outubro do ano passado, nós chegamos no final de outubro com 28% do nível de reservatório da região sudeste. A região sudeste ela é responsável por gerar 70% da energia do país. Nesse momento, né, no dia 13 de julho, nós estamos com cerca de 20... Perdão, deixa eu checar aqui a informação. Pois não. Nós estamos, neste momento, com 28%, né? 28% é o que nós temos agora. No ano passado, nós tínhamos 24% em outubro. A expectativa é que se a gente chegar lá no final de outubro, com as chuvas performando de maneira escassa, abaixo da média esperada, nós vamos ter níveis de reservatórios batendo a casa aí de 15%. É uma tragédia. É uma tragédia. Né? Então, no momento que a gente fomenta mais a geração de energias complementares, você tende a depender menos da matriz energética hídrica, né?
Que é o que a gente tem hoje, né? Que é o que a gente tem hoje, né? O país ele é preponderantemente gerador de energia hidrelétrica, né? Que é o que nós temos hoje em abundância no país aí, né? Impressionante uma crise hídrica com tanta energia, com tanta água que nós temos nesse país, né? Pois é. Olha, Maurício, sua entrevista foi muito interessante porque permitiu que a pessoa comum, eu sou uma delas, e é a grande maioria aqui dos ouvintes que não são especialistas deste ramo, nós entendemos agora mais facilmente como é que funciona, como poderia funcionar, e muitos poderão dizer, essa portabilidade, o meu direito de escolher de qual empresa eu vou comprar energia elétrica, isso aí é impossível. Quem pensava isso já mudou de ideia. Quem pensava assim deve se lembrar que quando se falavam na portabilidade da telefonia móvel, a gente falava, esse povo tá louco, que é isso, não vai dar. A portabilidade bancária, isso aí, não sei o quê. E por que não a portabilidade da energia elétrica, de modo a que a gente, como consumidores, a gente interfira mais na regulação de preço desse setor, uai. A ideia é ótima, duvido que entre os ouvintes a grande maioria não esteja concordando com esse propósito, que a gente espera que dê muito certo, mas hoje a gente entendeu melhor e devemos isso a você pelos seus esclarecimentos, assim como a entrevista do Paulo Antoniossi ontem. Muito obrigado, viu, Maurício? Eu que agradeço, Laércio, estou à disposição, tá? A gente fica bastante feliz quando é convidado para bater um papo a respeito disso, porque tecnicamente é possível, só necessita de ações para que todos nós tenhamos acesso a este benefício que o mercado de energia pode trazer para cada um de nós. Perfeito. Né? Um grande abraço e bom dia, Maurício. Obrigado mesmo. Um grande abraço.